Baruch Shem Kevod Maluto Leolam Vaed. Bendito seja o nome do Eterno. Seu reino é para todo sempre. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. É sempre uma grande alegria, meus queridos irmãos e irmãs, estarmos juntos mais uma vez no grande dia de Adonai, o dia de Shabat. Dia esse que o Eterno compartilha com a sua criação, com o ser humano, com toda a natureza. Afinal, nesse dia é um dia memorial à sua criação. Portanto, todos que celebram o dia de Shabat celebram um memorial de que o Eterno criou a natureza. E no sétimo dia, após os 6 dias de criação, ele repousou. Isto é, ele passou a não criar mais as estruturas fundamentais, pois já haviam sido criadas, e então ele realmente repousou nesse aspecto, de não continuar criando, né? Que bom, meus queridos, durante a semana, aquela expectativa de que chegue o dia de Shabat para nós nos reunirmos, estudarmos a Santa Torá de Adonai, e estamos aqui desfrutando dessa grande oportunidade que o Eterno nos dá, né? Que bom. Quem era para apresentar neste Shabat seria a nossa querida Morá Márcia, certo? A nossa querida Morá Márcia Moraes, mas realmente ela está se recuperando de uma cirurgia. Que o Eterno restabeleça a sua saúde, querida Morá Márcia, o mais breve possível. Queremos ver a apresentação dos seus estudos aqui e realmente prestigiar e aprender com você sempre que você puder estar aqui conosco, né? Já estamos sentindo sua falta. Bem como da nossa querida Morá Daisy, né? Que bom, meus queridos. Então, que todos nós lembremos em nossas tefilot a favor também da nossa querida Morá Márcia e por todos os professores da Teshuvá Total, por todos os irmãos que nos acompanham, que nos prestigiam com a sua participação. Tá bom? Então, neste grande dia, temos a oportunidade de poder estar estudando a porção Kitzá, que significa quando realizar, ou então quando erguer, ou ainda quando levantar, certo? Quando digo levantar, não é no sentido do levantar com a palavra kum, né? Erguer nesse sentido, não, mas levantar no sentido de realmente realizar algo, certo? Levantar, como por exemplo, como nós vamos ver aqui, o levantamento dos números do censo da conferência no sentido de conferir, né? Os números que constituem o povo de Israel da época do texto que nós estaremos estudando, certo? Então essa é a porção Kitzá, que encontra-se, ou melhor, que é a Parashá, que é a porção de número 21, que encontra-se no Sefer, no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 30, do verso 11 até o capítulo 34, versículo 35, tá bom? E a Haftará, que é o assunto da porção presente nos profetas, está em Melachim Aleph, 1 Reis, no capítulo 18, verso 1 ao 39, e também ainda no capítulo 18, do verso 20 ao 39. Bom, então estes são os textos que estaremos considerando no estudo deste grande dia, o dia de
Shabat. Espero que você já esteja aí com seu coração aberto para ouvir a palavra do Eterno, não a minha, porque a palavra é do Eterno, certo? Somos instrumentos nas mãos do Eterno. Assim, tanto eu que estou aqui, quanto todos os professores da Tshuva Total e também todos aqueles que estão apresentando essa porção nesse grande dia de Shabat em vários pontos do planeta, certo? Pessoas sérias, que realmente têm feito um bom trabalho, que têm se dedicado ao estudo e à prática da Torá. Então, se você já está pronto, vamos iniciar a leitura e desfrutarmos dos grandes ensinos que o Eterno tem a nos trazer nesta maravilhosa porção. Que diz assim, está em Shemot, Êxodo, capítulo 30, verso 11. Vaidaber Adonai, e falou o Eterno Adonai para Moshe, lemor, dizendo. Mais uma vez, você pode reparar aqui, já no primeiro texto desta porção, que e falou o Eterno. Portanto, é importante separar aqui duas coisas. Em primeiro lugar, o que o Eterno falou, certo? Vaidaber Adonai, e falou o Eterno. Então, é o próprio Eterno falando. Nesse ponto aqui, não se trata de cultura, não se trata de costumes, se trata da instrução do Eterno, certo? Portanto, você que já está aqui, quem sabe no seu segundo ciclo, a sua percepção já está um pouco mais aguçada, é importante observar esse detalhe também. E você que está iniciando, já comece a prestar atenção, certo? Nesses detalhes tão importantes, porque aí você vai começar a perceber e separar o que é costume e que, claro, existem muitos bons costumes, certo? Não estamos aqui condenando costume. A princípio, costumes bons, claro, né? Costumes bons devem ser, sim, praticados, sadios, né? Agora, por outro lado, nós temos o que o Eterno falou. Não confunda costume com o que o Eterno falou. Certo? Os costumes de uma sociedade, por exemplo, eles estão conectados ou têm a sua raiz no próprio ser humano, a partir do ambiente em que ele vive. Costume. Agora, as instruções do Eterno, obviamente, vieram do coração dele. Então, é acultural, entende? É algo que vem do próprio Eterno. Então, se é o Eterno falando, ninguém pode dizer, naquela época eles tinham um certo costume assim, assim, assim. Repito, cuidado com a palavra costume quando você utilizar. Entenda o texto se realmente se é um costume. Como nós vemos em vários pontos na Torá, existem costumes, certo? Mas existem outras informações que não são costumes. É o Eterno falando. E essa expressão aqui, vai da beira Adonai, e falou o Eterno, é uma expressão que realmente aparece na sua maioria na própria Torá. Portanto, os 5 primeiros livros de sua Bíblia que você tem aí, certo? Aparece algumas vezes nos profetas? Sim. E quando aparece nos profetas, vai da beira Adonai e falou o Eterno. E quando aparece lá,
aparece realmente nos profetas o Eterno falando baseado no que ele já falou na Torá. Nos 5 primeiros livros da Bíblia que você tem, repito, né? É importante ter essa noção aqui inicial, tá bom? A gente sempre faz questão de dizer isso, porque tem sempre pessoas, irmãos nossos, iniciando a sua caminhada em Teshuvá e precisam dessa atenção, tá bom? Então, pouco a pouco, como sempre é dito aqui nos estudos, né? Meat, meat, pouco a pouco você vai aprendendo, tá bom? Você vai captando e vai praticando, e isso precisa estar muito fixo na nossa mente, para que a gente não possa perder nada de vista, tá bom? Então vamos lá. Mas afinal, o que foi que o Eterno falou para Moshe, como diz aqui o verso 11 do capítulo 30? Ele disse, verso 12: Que tissá, aqui está o nome da porção, que tissá, quando você realizar, ou quando realizares, ou quando levantares, et rosh, um censo. Perceba que a palavra rosh, vou marcar aqui para você, tá? Por que foi traduzido como censo? Rosh, uma vez que a palavra rosh significa cabeça, porque realizar um censo, conferir pessoas, aqui no contexto da Torá, da época, é realmente contar cabeças. Assim como, por exemplo, em outro contexto, contar os animais é contar as cabeças, tá certo? Palavra essa, por exemplo, que nós conhecemos no nosso dia a dia aqui, só que com outros animais, por exemplo, com o gado, ok? Ah, fulano tem tantas cabeças de gado. Então, aqui no nosso país, nós estamos acostumados com essa expressão ligada ao gado apenas, né? Mas quando nós olhamos o texto da Torá, cabeça não apenas gado, também pode se referir a outros animais, inclusive ao próprio ser humano, como é o caso aqui, tá bom? Então, quando realizares o censo, Bnei Israel, dos filhos de Israel, certo? Lifkudeichen, e registrá-los para vocês. Venatnu, ish, cada pessoa, ou cada homem, né? Cada pessoa, kofer, ao registrar-se, deverá pagar um resgate, nafsho, pela sua alma, ladonai, para o Eterno. Então, ao registrar-se, deverá pagar um resgate pela própria vida. Aqui o tradutor colocou a palavra vida como tradução da palavra em hebraico nefesh, certo? Nefesh. Aqui você tem, deixa eu marcar aqui com marca-texto, vai ficar melhor. Nun, fe e shin, nefesh. Nafsho, sua alma. Então, nesse caso, tá certo. Se referir à alma como vida nesse sentido, certo? Porque o que é a alma? A alma, por exemplo, você é uma alma. Este corpo vivo, cujo fôlego de vida está em você, que tem a capacidade de tomar decisões, de se locomover, que tem a capacidade realmente de decidir ir para a direita ou para a esquerda, de tomar atitudes, tudo isso, certo? Pega tudo isso, soma alma. A partir, tanto é que em Bereshit, quando o ser humano é criado, quando o nosso pai Adão, de abençoada memória, e nossa mãe Havá são criados, o Eterno os chama de alma vivente, alma vivente, certo? Então, quando uma pessoa ela vem a falecer, ela já não é mais uma alma vivente.
Você não é nem mais uma alma, certo? Por quê? Porque já está sem vida, ok? Então, por isso que a palavra vida aqui, tudo bem. Se fosse alma, da mesma forma, correto, certo? Então, deverá pagar um resgate pela própria vida. Por que eu marquei aqui a palavra resgate ligada à palavra kofer, né? Se você, nós vamos analisar mais adiante, nós teremos a palavra kaper, né, que significa cobertura, cobrir, espiar ou limpar, certo? Então, olha só que interessante, guarde essa palavra aqui, tá? Kofer, resgate, tá bom? Ela está intimamente ligada justamente ao que o Eterno vai dar instruções aqui para que o povo de Israel comece realmente a obedecer a partir do momento em que o Eterno dá essa instrução, né? Então, deverá pagar um resgate pela própria vida ao Eterno Adonai Befkod otan velo irie vachen negef befkod otan, para evitar o surto de uma praga entre eles durante o período do censo. Olha só. Então, antecipadamente ou prevenindo, o Eterno já dá essa instrução aqui para um resgate pela própria vida, para evitar um surto de uma praga durante o período do censo. Nesse sentido, nós vemos aqui, surge uma pergunta. Ora, qual a necessidade de o Eterno ordenar ao povo de Israel, através de Moshe, que deveria se haver uma contagem, um censo do contingente do povo de Israel? Qual a necessidade? Veja bem, o Eterno, ele precisa saber quantas pessoas estavam ali entre o povo de Israel. Será que o Eterno precisava de um secretário? E esse secretário, supostamente, seria Moshe? Óbvio que não. O Eterno sabia exatamente quais e quantas pessoas estavam com o povo de Israel e que faziam parte do povo de Israel. Ele sabia quem era da própria nação, ele sabia quem era um estrangeiro que agora faz parte da nação porque decidiu sair de Mitzrayim, do Egito, junto com o povo de Israel. E é interessante, gente, porque a essa altura aqui, como a gente diz, né, nessa altura do campeonato, o Eterno, ele não fica dizendo a todo instante aqueles que são filhos de Israel e aquele que é estrangeiro. Filhos de Israel e estrangeiro. Existem momentos específicos que o Eterno se refere ao estrangeiro. Ele não fica falando toda hora. Por que será, né? Por que será? Ora, se estavam os estrangeiros, se estavam em meio ao povo de Israel e diante do Sinai ouviram as instruções do Eterno, os 10 pronunciamentos que ele fez no Sinai, sendo que cada uma dessas pessoas, conforme o seu idioma, ouviram o Eterno falando no idioma delas. Cada um no seu próprio idioma, como se fosse uma tradução simultânea, entende? Cada um ouvindo no seu próprio idioma. Então, o Eterno trata esse estrangeiro como seu filho, como parte do povo de Israel, porque aceitou realmente fazer aliança com ele. Então, o Eterno não é toda hora que ele fica dizendo o estrangeiro, aquele que é da terra, só em momentos específicos que o Eterno quer dar uma ênfase
Aí sim ele cita o estrangeiro. Olha que interessante, né? Portanto, aqui nessa terumá, como nós vamos ver daqui a pouco, nessa contribuição, é aquele que realmente é de outras nações, aqui o Eterno ele já considera como seu filho, como parte do seu povo. É importante nós nos atentarmos para isso, certo? Ok. Diz o verso 13: Zé itnu kol hauver. Toda pessoa sujeita ao censo deverá pagar al hapkudim matzit hashekel. Olha só, deverá pagar como contribuição a Adonai beshekel hakodesh ezrin gerá hashekel merazit hashekel terumá. Olha só, terumá ladonai. Toda pessoa sujeita ao censo deve pagar como contribuição, olha aqui a palavra terumá, como contribuição a Adonai, metade de um shekel, ou seja, meio shekel, o que equivale a, como nós temos aqui entre colchetes, 5,6 gramas de prata, aproximadamente, né? De acordo com o padrão de shekel do santuário. Aqui nós temos que um shekel equivale a 20 gerot, certo? Então veja bem, mais uma palavra chama a nossa atenção aqui, que é justamente uma palavra, uma expressão, que é a expressão justamente que caracteriza uma das 54 porções da Torá e que nós já estudamos. Há duas porções anteriores, acho que deve ter sido isso, né? Isso. Há duas porções anteriores nós estudamos justamente a porção, essa porção aqui, ó, ter uma contribuição, né? Então, essa contribuição de meio shekel nos deixa, a princípio, pensativos. Por que meio shekel? Meio? Bem, nós temos aqui uma imagem de uma da moeda de meio shekel, que é uma moeda que tem mais de 2.000 anos, certo? Encontradas em escavações em Eretz Israel, na terra de Israel, e que nós vamos ver aqui o Eterno dando essa instrução e ele deixa muito claro, mas ao mesmo tempo coloca o ser humano para pensar um pouco. É interessante, né? Então o Eterno, ao mesmo tempo em que ele dá a instrução, e coloca o ser humano para refletir, pensar no que o Eterno está falando, o que ele quer dizer, sem perder a clareza. Então o Eterno, ele sempre nos traz para pensar um pouco mais. Verso 14. Kol hauver al hapkudim miben ezrin shana vamala iten terumá Adonai. Todos com mais de 20 anos de idade, sujeitos ao censo, devem apresentar essa contribuição a Adonai. Então o Eterno começa a especificar aqui: todos de 20 anos
de idade, ou melhor, com mais de 20 anos de idade, é que deve realmente participar deste censo, ok? Mas eu estava falando ainda há pouco sobre por que, que o Eterno ele traz essa ideia de censo, de conferir, de levantar o número. Inclusive, esse é um dos motivos que isso vai trazer como justificativa para o nome do Sefer, do livro que é chamado de Números, certo? Nesse caso, Bamidbar, no deserto. Ele é chamado, por exemplo, por alguns de Números, porque contém muitas contagens, inclusive contém censos que são realizados, né? Mas por que? Bem, como eu havia dito, o Eterno não precisa saber através de alguém alguma coisa, ele já sabe. Portanto, este censo é justamente para que o próprio povo de Israel tomasse consciência da quantidade ou do efetivo de pessoas que faziam parte do povo naquele momento. Certamente eles sabiam, em termos gerais, em números arredondados, obviamente, a quantidade de pessoas que saíram do Egito. E agora eles teriam números que expressariam com pessoas com mais de 20 anos de idade e que faziam parte do povo de Israel naquele momento. É como se o Eterno estivesse dizendo para eles, é como se o Eterno estivesse dizendo: vejam só, depois de tudo o que vocês passaram, depois de tudo o que o meu povo passou no Egito, hoje vocês estão nestes números, vocês estão vivos. E eu, o Eterno, foi quem guardou vocês até aqui. Entende? Porque, obviamente, o Eterno já sabe a quantidade, o efetivo, então ele não precisa ter essa informação, ele já sabe. Mas sabe aquele momento em que você para, tomando aqui como exemplo a nossa vida, o nosso dia a dia? Quando você para aqui, e eu gostaria que você fizesse isso agora, e olhando para de onde você veio e agora onde você está na sua vida profissional, hoje você constitui uma família, hoje você já é uma pessoa independente, hoje você já conquistou tantas coisas e continua tendo sonhos e objetivos de conquistar mais. Então, quando você para hoje e lembra e pensa, certo? Você realmente reconhece que, puxa, só mesmo a misericórdia do Eterno para ter me trazido até aqui. Porque se não fosse a sua misericórdia, realmente eu já teria sucumbido há muito tempo. A pessoa prepotente, ela realmente não tem esse tipo de atitude. A pessoa prepotente se acha totalmente autossuficiente. Inclusive desconsidera a própria existência do Eterno. Certo? Mas aquele que é humilde, que caminha em Chuvá, que procura conhecer o Eterno e buscar obedecer às instruções do Eterno e que, portanto, age com humildade, esse sim reconhece todos os dias, a cada instante, a cada minuto, a cada segundo, realmente que o Eterno é quem o sustentou até aqui. Então, esses números vêm trazer justamente uma reflexão para o povo de Israel, assim como traz uma reflexão para você, para mim, de tudo que nós passamos até aqui. Se chegamos até aqui, é porque o Eterno nos sustentou até esse momento. Incrível, né? Então, voltando ao texto,
O Eterno, ele especifica a partir de que idade, né? De 20 anos de idade, com mais de 20 anos de idade. Por que com mais de 20? Mas aí vem a pergunta, mas o que acontece mulheres, crianças, certo? Na época não, o termo adolescente, na época não se era menor que isso, então era uma criança. Então a partir de 20 anos de idade já é um adulto, tendo ali uma aproximação em relação à idade, né? OK? Porque cada homem, basicamente, constituía uma família, certo? Ele representava, ele é o príncipe, o representante de uma família. Então, cada cabeça contada é justamente uma família, certo? Então, o Eterno, ele tem um cuidado todo especial pela família. Ele procura preservar a estrutura da família. E não é à toa que ele deu essa instrução de meio shekel, que nós vamos analisar aqui, ponto a ponto, certo? Vamos seguindo meato e meato, pouco a pouco. E diz assim no verso 15: Reashir lo yarbe verhadal lo yamit mimachatzit rashakel latet et terumat. Olha só, gente, a presença da palavra terumá aqui constantemente, né? A contribuição. Terumat Adonai. Lechaper al nafshotechem. O rico não deve contribuir com mais, nem o pobre com menos de meio shekel, quando apresentar a contribuição a Adonai para expiar ou para limpar, né, para cobrir pela alma ou pela vida de vocês. Olha que interessante. Então nós temos aqui dois grupos de pessoas que o Eterno ele nomeia, ele dá nome para isso. Aqui, né? O rico, marcar aqui com marca-texto, e o pobre, aquele que é muito bem provido de bens materiais e aquele que de certa forma não tem tantos recursos assim. Então, dois extremos, o rico e o pobre, né? Quando lendo esse texto, a gente lembra de tanta coisa, né? Tantas lições que o Eterno nos dá. Olha só, o Eterno está dando a oportunidade de contribuir com meio shekel, tanto para o que tem muitos recursos, quanto para o que tem menos recursos. Então, o rico, ele não poderia contribuir com mais, já que ele tem mais condições. E o pobre, o Eterno tem certeza que ele tem condições de contribuir com meio shekel. Portanto, ele não pode dar menos que isso, porque o Eterno sabe que ele tem condições de contribuir com meio shekel, né? Olha que incrível. O Eterno sempre colocando as pessoas seja de muitas posses quanto de poucas posses, em pé de igualdade. Em primeiro lugar, para o Eterno, não existe diferença entre o rico e o pobre. Porque a mesma vida, o mesmo fôlego de vida e o valor que esse fôlego de vida tem está tanto no rico quanto no pobre. Portanto, não tem melhor e nem pior, mais favorável, ou melhor, mais favorecido e menos favorecido diante do Eterno.
pode ser que haja entre os seres humanos, né? E a gente sabe que tem, né? Infelizmente. Mas, diante do eterno, não existe o maior e o menor. Todos são iguais diante do eterno. Todos realmente vieram a existir a partir de nosso pai Adam e nossa mãe Havá, né? A gente vai perceber, por exemplo, nos escritos nazarenos, Yeshua também dando instruções e usando para isso em suas midrash, em suas parábolas, falando do rico e do pobre, né? Ele vai utilizar isso. E de onde você acha que ele tira essa lição? Da Torá. Afinal, as instruções que Yeshua dava, que ele ensinava, vinha de onde? Se não da própria Torá, né? Então veja que já em meio ao povo de Israel, naquela época, já havia essa diferença, digamos, econômica, certo? Entre alguns dentre o povo de Israel, o rico e o pobre. Mas diante do Eterno são todos iguais. Nós temos aqui uma imagem, por exemplo, esse aqui é o 1 shekel, certo? Uma moeda israelense mais moderna. Aqui você dá para ver aqui, né? O Shin, o Kuf e o Lamed. Bem debaixo do número 1 aqui, né? Shin, Kuf, Lamed, shekel, né? Dá para ver aqui. Aqui à frente, gente, não são duas moedas, tá? É uma face da moeda e aqui a outra face, tá bom? E ao lado nós temos aqui, ou melhor, a moeda. Essa é a moeda cuja representação dela mais moderna é o que está à sua direita, certo? Mas essa que acabou de aparecer para você aqui, ó, é justamente uma das moedas que inclusive é de prata, certo? Mas por conta do tempo a coloração dela ficou um pouco atenuada ou de certa forma escurecida. Mas essa moeda, como nós falamos ainda há pouco, tem mais de 2.000 anos. É uma moeda pequenininha, inclusive a que hoje existe em Israel, tentaram colocar com o mesmo diâmetro, do mesmo tamanho que a moeda que foi encontrada e que é 1 shekel. Mas espera aí, o Eterno ele falou que era para contribuir com meio shekel, metade, né? Mas não existe essa moeda de meio shekel. Então se não existe, então por que o Eterno ele dá essa instrução para que fosse feita uma contribuição a ele, ao Eterno, com meio shekel? Se não tem a moeda de meio shekel. Entendeu? Como assim? É aí que tá, né? Olha só a linguagem, né, gente? O modo como o Eterno trata o povo de Israel nesse momento, alguém diria: puxa, coitado do nosso povo naquela época, porque como é que eles iam entender? E aí é que você se engana, meu querido. Se o Eterno falou dessa maneira com o seu povo, o povo de Israel, naquela época, significa que ele tinha plena certeza que eles entenderiam sobre o que se refere. Entende? Portanto, se o Eterno está falando conosco nos nossos dias, ele fala de uma forma, baseado, claro, na sua Torá, que é a sua palavra, ele fala de uma forma que esta geração passa a entender o que ele falou. Sua Torá. Entende? Então, veja bem, o que é aqui? A instrução do Eterno é justamente numa linguagem
em que ele sabe que você vai entender. A linguagem que ele utiliza para ensinar o ser humano é uma linguagem simples. A Torá, o modo como as frases são construídas no hebraico bíblico, é algo bem simples, que inclusive por várias vezes, Moré Marcos Feliz sempre fala isso, que é uma linguagem para criança. Bem, às vezes até repetitivo, porém necessário, bem, um texto bem suave. Mas mesmo sendo como que um texto para crianças, é preciso muita atenção para perceber os detalhes e entender o que o Eterno está dizendo. Olha que interessante, né? Então, nós temos aqui o Eterno dando essa instrução e ele tem certeza que o povo vai entender ao que se refere, mesmo o que parecendo não ter como contribuir com meio shekel, porque não existe essa moeda, mas o que existe é um shekel. Isso sim, aqui ó, um shekel. Mas como é que é? Vai quebrar ao meio a moeda e cada um vai repartir com o seu irmão, o seu vizinho. Ó, aqui, eu quebrei a moeda no meio, meio shekel para você, meio shekel para você. Não, não existe isso. Se alguém realmente quebrasse a moeda no meio, já não seria mais shekel, já não seria mais realmente uma moeda. Seria um pedaço de metal quebrado, entendeu? Então corta essa opção. Não tem como. Não é para cortar a moeda ao meio. Olha que interessante. E o Eterno vem nos ensinando isso, né? Então, o que nós temos aqui? Se o rico ele tem a ansiedade de querer contribuir com mais para tentar ganhar um certo status diante do Eterno, agradando ele mais ainda, dando além do que o Eterno solicitou, não pode. Não. Se é meio shekel, é meio shekel. Não pode sair disso, ok? Fazendo um comparativo. Se o Eterno disse Zahor etion hashabat, lembra-te do dia de Shabat, então você não deve pensar, lembra-te do dia de quarta-feira, lembra-te do dia de domingo, lembra-te do dia de segunda-feira. Porque se fosse assim, ele teria dito, entendeu? Mas ele disse Shabat. O ser humano, óbvio que não são todos, mas existem pessoas que têm a mania de mudar o que o Eterno falou. Longe disso esteja o seu coração, o nosso coração. Ele falou. A sua palavra ecoa até os nossos dias e continuará ecoando Leolam para sempre. Voltando ao texto, se ele falou meio shekel, não é um shekel. Não é 2 shekel. É meio, certo? Nem a mais, nem a menos. Mas como solucionar isso, irmão Raios? Como é que iremos contribuir? Gente, olha só. Só tem uma maneira de realmente, ou melhor, só tinha uma maneira de fazer isso. Eu digo tinha porque deveria ser entregue realmente no Mishkan para o Cohen, para o sacerdote. Então, como não se tem nos nossos dias mais o Mishkan, não se tem mais, portanto, o sacerdote, o Cohen, realizando estes serviços. Então, é uma mitzvah que não tem como cumprir. Não tem como cumpri-la. Entende? Então, foi uma oportunidade
do povo daquela geração, inclusive da geração de Yeshua. Porque uma representação do Mishkan, com todos os seus materiais, e que não era construído de pedras, mas dos materiais que o próprio Eterno listou e que está registrado na porção Terumá, esse sim é o Mishkan. Mas no tempo de Yeshua também se fazia? Sim. Temos aqui um texto que nós vamos ler logo mais, Imite-se Hashem, se o Eterno permitir. Tá? Então, o que significa isso? Veja bem, significa que essa contribuição, gente, não é somente relativo à moeda em si. Aqui, ó. Não apenas somente em relação à moeda. Então, essa contribuição, como é que ela ia ser por parte? Vamos lá. Como é que ela seria realizada? Já que uma moeda dessa é 1 shekel, para eu ter meio, é preciso que eu esteja compartilhando ou que a moeda seja compartilhada com uma outra pessoa. Certo? Aí sim, se essas duas pessoas chegam diante do Cohen e apresentam esta única moeda de 1 shekel, então, obviamente, significa que o valor da metade é relativo a uma dessas duas pessoas e o outra metade, o outro meio shekel, é relativo a outra pessoa, sem necessariamente cortar o meio shekel ao meio, né? Então, uma pessoa não poderia chegar sozinha para contribuir. Ela deveria chegar acompanhada de uma outra pessoa. Entendeu? Então, aí ficava meio shekel de uma pessoa e o outro meio shekel da pessoa que estava ao lado. Agora, o que está nas entrelinhas também, além disso, veja bem, contribuir, gente, vou marcar aqui de novo para ficar bem evidente isso. Aqui, ó, Terumate, aqui com um tave no final, né? Contribuir, além da prata, que é do que é feito o shekel, é contribuir ou favorecer, proporcionar realmente a shalom entre você e o seu irmão. Qual é a lição aqui do Eterno? Ou uma das tantas lições que ele nos ensina aqui nessa porção? Contribua, não necessariamente, agora pegando outro aspecto, contribua não necessariamente financeiramente, mas contribuir no sentido de faça de tudo para contribuir a favor de que haja shalom entre você e o próximo, o seu irmão, que não haja desavença entre vocês dois. Porque o mesmo valor que você tem, o seu irmão também tem. É assim que o Eterno quer que nós venhamos a contribuir para a shalom entre o seu povo. Tá dando para entender aí? Certo? Como é, por exemplo, digamos que você e eu, você que está me acompanhando agora, nos dando a honra da sua participação, como é que nós dois iríamos contribuir, nos colocando naquela geração, certo? Como é que nós dois iríamos contribuir com o Eterno com meio shekel, cada um de nós, com uma moeda no caso, se nós dois estivéssemos em desacordo, em desavença, brigados, discutidos? Como? Nós entraríamos, né? Longe disso, nós entraríamos lá no Mishkan discutindo um com o outro. Ah, você tá me devendo aquilo. Não, mas você falou aquilo assim, assim, assim. Mas você também fez isso. Entendeu?
Então, façamos de tudo para contribuir, isto é, contribua para que haja shalom, paz, plenitude entre você e o seu irmão. Se você acha que essa mitzvah não é mais cumprida nos nossos dias, é aí que você se engana, meu querido. Porque talvez não literalmente dessa forma em que o Eterno ordenou em relação ao meio shekel, a moeda em si, mas no sentido da lição que ela traz, sim, é possível realizar nos nossos dias. É justamente o que eu acabei de falar. Não temos mais o Mishkan, fisicamente falando, nos nossos dias. Nem o Beit HaMikdash, a Casa da Santidade, o Templo, nos nossos dias. Não tem. Tem apenas o lugar, que é o Monte Moriá, que ficava no Monte Moriá. Makom Re-Ya, lugar onde se vê o Eterno. É o Monte Moriá. Mas mesmo não tendo essa prática da forma como o Eterno ordenou, não tendo nos nossos dias, mas as lições dela nós temos que praticar nos nossos dias. Portanto, contribua a favor da Shalom entre você e o seu irmão. É fácil? Não. Mas o Eterno nos deu a instrução. E se você o ama, você ama a instrução do Eterno e busca praticar da melhor maneira possível, porque você sabe que as instruções do Eterno são a favor, isto é, para o bom convívio do ser humano com o seu próximo, bem como do ser humano para com o Eterno. Então, contribua para que, além do seu irmão, você esteja em shalom com o Eterno. Entende? Será que o meio shekel seria bem recebido pelo Cohen se essas duas pessoas que chegassem para contribuir com esse um shekel chegassem discutindo lá, brigando no Mishkan? Será? É? Você está entendendo? Então, o rico não deveria desprezar o pobre, nem o pobre chamar o rico de ladrão, por exemplo, né? Eu não me misturo com esse tipo de pessoa. Não me interessa. Ah, e aí começa, né? Aquele julgamento só de saber ou de ver uma pessoa que de repente tem uma condição a mais que você, e aí a pessoa começa a julgar isso e aquilo. Não, se tem um carro desse tipo, é porque certamente, né? Fez alguma, como nós dizemos aqui no norte, fez um arroz por aí, né? Fazer o arroz é conseguir recursos de maneira ilícita. Falando da maneira mais técnica, né? No, no português aqui do norte, fez o arroz. Se o fulano conseguiu esse carro é porque ele fez o arroz lá na empresa dele, né? Desviou recursos. Um pré-julgamento. Você viu? Você tem provas disso? Por que você está falando isso? Só porque a pessoa tem condições? Entende? Existem pessoas que fazem isso? Sim. Que fazem, no caso, né, os modos lícitos, sim. Mas o ser humano precisa acabar com esse pré-conceito sem antes conhecer a pessoa, sem antes saber quem a pessoa é. Então, a lição que o Eterno, ou uma das lições que o Eterno nos traz nessa porção de meio shekel é, como já falei, contribuir para que haja shalom entre nós. E aquele que tem condições a olhar para o seu irmão que não tem condições, não ache que o seu irmão é um pobre coitado, um desgraçado, uma pessoa que
sem perspectiva alguma de vida. Muito pelo contrário. É tão precioso quanto você, que tem condições. Todos dois. E falando nisso, nós temos da parte do Eterno uma lição incrível e que nós já estudamos, de certa forma, o que nós estamos falando aqui, que foi apresentado, inclusive, pelo nosso querido Moré, pelo nosso querido professor Daniel, né? Daniel. Foi na porção Mishpatim, especificamente a porção Mishpatim, que é a porção 18, no capítulo 21, verso 24 e 25, quando o Eterno diz: Ain tachat ain, olho igual a olho. Isto é, tachat significa acima, sobre, maior, certo? Mas como um olho pode estar acima ou pode ser maior que um outro olho? Porque os olhos são iguais, entende? Inclusive estão na mesma horizontal. Como? Portanto, a palavra tahat, no contexto do texto de Shemot, Êxodo capítulo 21, verso 24 e 25, assunto esse que também é abordado pelo nosso Mashiach Yeshua, a palavra tahat tem o sentido de ser igual, isto é, ter o mesmo valor, ter a mesma importância, ser considerado da mesma forma pelo Eterno. Então ele diz, o Eterno, Shemot capítulo 21, verso 24, olho igual a olho, dente igual a dente, mão igual a mão, tem o mesmo valor, pé igual a pé. Olha que interessante. Portanto, as suas mãos são iguais, isto é, têm a mesma importância para o Eterno que a mão do seu vizinho, do seu próximo. Então, as atitudes que você tem, o Eterno considera, ele vê, ele observa, com a mesma atenção e com a mesma importância do seu irmão. Seja esse seu irmão rico ou pobre. O Eterno não enxerga aí. Quando eu digo que não enxerga, é que você não leva em consideração. Né? É a alma, a vida que está em você. Então, portanto, somos todos iguais diante do Eterno. Da mesma forma, ele está trazendo isso novamente à tona. Olha só, uma lição que o Eterno já havia ensinado em Mishpatim, porção 18, certo? Está trazendo de novo agora na porção 21. Neste sentido, ele está sendo, de certa forma, repetitivo, porém em um contexto diferente. Agora com o meio shekel. E quando essas duas pessoas se apresentam, cada uma como que segurando um lado da moeda, por exemplo, né? Não estou dizendo que acontecia assim, mas vamos imaginar cada um dos dois segurando um lado da moeda, no caso a mesma moeda, e apresentando diante do Cohen. Olha só, então isso seria um memorial para o povo de Israel, quando na sua caminhada rumo a Canaã, terra que o Eterno separou para o seu povo, e estariam prontos para possuir a terra, depois de aprender estas lições. Então, se hoje você está aqui aprendendo essa grande lição do Eterno sobre a importância do ser humano, de não ser maior e nem menor que o seu próximo, então você está justamente entendendo, caminhando e aproveitando muito bem este estágio da Teshuvah.
Nós temos aqui um texto nos Escritos Nazarenos, vamos acompanhar aqui, que está em Matitiahu, Mateus, capítulo 17, verso 24, que diz assim: Vayhi kevoan Kefarnahum. E aconteceu quando entraram em Kefarnahum. Você conhece essa palavra, esse lugar como Cafarnaum, né? Mas o nome é Kefarnahum. Vaigishu, e aproximaram-se Hamimuni, os coletores, né? Sobre Mahatzit, Hashekel el Shimon, Vayomer Halo, Ishalen Rabchen et Mahatzit Hashekel. Olha só. E aproximaram-se os coletores sobre o meio shekel para Shimon e disseram: Não pagará o mestre de vocês, aqui chamado de Rabi, aqui ó, Ravchen, o vosso mestre, né? O mestre de vocês, o meio shekel? Não pagará o mestre de vocês o meio shekel? A gente não tem aqui digamos, a emoção da fala deste coletor, mas fica aquela curiosidade, né? Será que ele perguntou com ar de ironia? Ou será que ele perguntou, essas palavras aqui, ó, foram ditas realmente com ar de dúvida, né? Nós não temos essa... Interessante, a escrita, ela não traz a emoção, a gente tenta, pelo contexto, entender como está, né? Como realmente aconteceu. Mas fica essa curiosidade, né? Não pagará o mestre de vocês o meio shekel? E aí, aqui parece ser um prato cheio, né? Para quem acredita que Yeshua transgrediu a Torá. Longe disso, né? Não pagará o mestre de vocês o meio shekel? Porque é a instrução do Eterno. O Beit HaMikdash, a casa da santidade, o templo estava lá. Então, deveria-se realmente continuar realizando essa mitzvah, essa instrução, essa ordenança. Ok? Verso 25. Vaiomer, e disse: Ren, sim, vaivô, e entrando Rabaitá, e entrando na casa, vai Kadmenu Yeshua, antecipou-se a ele Yeshua, lemor, dizendo, a Yeshua falando agora, Ma yerge libcha, o que medita o teu coração, Shimon? O que medita? O que você está pensando, né? Ou seja, Yeshua percebeu, gente, quando Yeshua olhava para Shimon, Yohanan e Yaakov, que foi chamado em português de Tiago, né? O nome dele não é Tiago, gente, é Yaakov. Portanto, você conhece como Jacó, né? Mas você entende de quem eu estou falando, né? Pedro, João e Tiago. Shimon, Yohanan e Yaakov. Quando Yeshua olhava para estes seus 3 talmid, além dos outros, né? Mas quando ele olhava para esses 3, ele conhecia muito bem o que se passava com eles, se estavam tristes, se estavam alegres. Então, essa pergunta de Yeshua é uma pergunta de alguém muito próximo, de um amigo muito próximo. Tanto é que na transfiguração de Yeshua, quem está junto com Yeshua é justamente estes 3.
Yohanan, Shimon Kefa e Yaakov. Então era um grupo, é como se fosse um grupo dentro do grupo dos Talmidim, dos discípulos, aqueles mais chegados, mais próximos, né? Aquele que não que Yeshua excluísse os outros, muito pelo contrário, mas sabe quando o elo de ligação entre alguns do grupo é mais forte do que com os outros? Óbvio, sem desprezar, né? O colega, o companheiro. Era exatamente assim. Então, quando Yeshua diz assim, gente, é preciso a gente observar com atenção o texto, porque algumas pessoas acham realmente que, né, que Yeshua onisciente e que conseguiu enxergar dentro da alma deste Monkefa não é nesse sentido, ok? Eles eram muito, mas muito amigos. Aí eu pergunto a você, certamente você tem uma pessoa assim, um amigo muito próximo. Quando esse seu amigo está, está contente, quando está triste, quando está ansioso, quando está apreensivo, você percebe. Só de olhar para essa pessoa, você percebe. Porque você já, como que fotografou, já tem na sua memória a fisionomia dessa pessoa para todas essas reações, para todos esses momentos, todos esses sentimentos, né? Então você sabe muito bem, porque é um amigo muito próximo. Da mesma forma, Yeshua sabia quando Shimon Kefa estava nesses momentos, pelo fato de ser um grande amigo, e não somente amigo, mas um talmid, um discípulo de Yeshua, certo? Então é isso. O que medita teu coração, Shimon? Aqui. Mimi ikru malchei haaretz. Meches vamas. Mibnei hen o min hazarim. De quem cobram os reis da terra uma taxa e o tributo? Uma taxa e tributo dos seus filhos ou de estranhos? Ele faz essa pergunta. Portanto, Yeshua sabia muito bem o que estava preocupando o Shimon. Ele sabia muito bem. E aí Shimon responde, Vaiomer Elav, e disse para ele, para Yeshua, Min Hazirim, dos estranhos. Vaiomer Elav, e disse para ele, Yeshua, Lachen Rafshin Ren Rabanim. Portanto, livres estão os filhos. Olha que interessante, né? Então, veja bem, Yeshua está acalmando aqui o coração de Shimon Kefa. Shimon Kefa estava preocupado porque estava no momento da contribuição com o meio shekel. E quem sabe ali na hora não tinham justamente esse recurso, certo? Mas e agora? Né? O que será? Então, diz o verso 27. Afez pen niten mokesh lifneichen lech el chayan vechashlech raka velakta et hadak asher yale reshona ufatertan ufatarta et piv umatsata boshekel kasef oto kar veshalen lachen badi
uvadecha. Olha só. Mas nada de escandalizar diante deles. Isto é, Shmokefa, não faça escândalos diante dessas pessoas. Não precisa fazer um alvoroço, certo? Vá para o mar, isto é, um lago, né? Que no caso é a Galil, um grande lago, também chamado de mar. E lança o anzol, e pegarás o primeiro peixe que subir, e abrirás a boca dele, e encontrarás dentro um shekel de prata. Pegue e pague para eles no meu testemunho e no teu testemunho, certo? Então, ou seja, através dessa ordem de Yeshua para Shimon, Yeshua cumpriu essa mitzvah na sua geração. Portanto, se Yeshua dá essa instrução para Shimon Kefa pegar esse um shekel na boca de um peixe após pegá-lo no lago, na Galil, então significa que Yeshua, nosso Mashiach, e Shimon, não havia nenhuma desavença entre eles. Não havia nenhum problema, certo? Não tinha do que se queixar, não tinha nada pendente, né? Então, eles realmente poderiam contribuir, poderiam contribuir juntos. Olha aí, a ligação entre eles, o elo, a amizade entre eles era muito forte. Uma amizade incrível. Nós temos aqui a palavra Veshalem, certo? E que lembra aqui a palavra Shalom, como nós comentamos ainda há pouco. Só que é um Shalom que não tem o verbo aqui no meio, né? Veshalem. Portanto, entre Yeshua e Shimon Kefa havia Shalom, paz. Havia realmente esse realmente carinho de amigos, de irmãos, de considerar realmente o seu amigo uma pessoa muito próxima, chegada. E veja só, porque nós temos aqui a Tirumá, a contribuição do meio shekel entre um rabi, entre um mestre e seu talmid, seu discípulo. Quando Yeshua decide aqui contribuir com o meio shekel, com seu talmid, vamos lembrar lá do texto que nós estávamos lendo da Torá, entre o rico e o pobre, uma diferença que existe, no caso, para as pessoas na sociedade. De um modo parecido, nós temos aqui o Rabi e o Talmid. Então, olha só, duas pessoas de status, entre aspas, diferentes. Um muito considerado entre o seu povo, Yeshua, e um outro talvez não tão reconhecido quanto seu mestre. Mas Yeshua nos ensina uma grande lição aqui, e que ele aprendeu desde a sua infância com os mestres de sua época. Aprendeu da Torá, a Torá do Eterno. O que? A humildade. A humildade. Para quem esperava que por exemplo, um rabi contribuísse, né, Tirumá, juntamente com outro rabi, um outro mestre. Ah, então são dois mestres, eles são iguais. Ok, tudo bem, se não há nenhuma desavença entre eles, né? Mas veja só a humildade de Yeshua, se colocando realmente como igual ao seu Talmid. Igual.
Ele não se considerava melhor, maior que seus talmid. E ainda dizia mais. Ele certa vez disse para seus discípulos que coisas maiores que ele realizou, seus talmid fariam. Olha só a humildade de Yeshua. Que incrível, né? E ele nos ensina essa lição. Tá? Portanto, é impossível alcançar a estabilidade da shalom entre duas pessoas sem que haja humildade das duas partes. Sem que haja essa humildade. Ok? Então, neste sentido, o carinho do Talmid pelo seu mestre aumenta ainda mais quando ele percebe que o seu mestre tem essa postura humilde. Né? A gente tem essa experiência, pode até compartilhar com você. No outro contexto, é claro, dá para perceber isso, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, por exemplo, eu sou professor de física, né? Assim como o nosso querido Moré, Renato de Prísio. E aí, teve uma certa ocasião em que na escola em que eu trabalho, houve uma atividade em todas as turmas e eu estava responsável por uma turma. E lá, nessa turma, nós tínhamos que pegar as cadeiras e mudar o posicionamento delas, colocar a sala com o tema, né, do assunto que seria abordado pelos alunos e tudo mais. Então, nessa arrumação da sala, eu tive a oportunidade de poder fazer duas coisas. Ficar de braços cruzados, só monitorando os meus alunos realizarem aquela arrumação da sala e todos os preparativos, ou, como nós dizemos, colocar a mão na massa juntamente com eles. E eu percebi, e eu fiz justamente isso, né? Essa segunda opção. Fui junto com eles, né? Pegava a cadeira aqui, para ali, ajudava um aqui, ali, dava uma dica para o outro. Tinha alunos que muito tímidos, com dificuldade de falar em público, né? Como eu também tive no meu ensino básico, no ensino fundamental e médio. Então, dando dicas, eu dizia, olha, eu vou estar do teu lado, tá? Eu vou te ajudar. Vamos lá, você vai conseguir, sempre incentivando. E eu percebi que eles passaram a desenvolver melhor as atividades dele nesse trabalho. Incrível. Então, quando aquele de quem eles têm referência está ao lado deles, realmente trabalhando com eles ali, desenvolvendo juntamente com eles se sentem mais motivados. O professor ali participando com eles, né? Incrível. Da mesma forma, quando a gente volta aqui para o texto, quando Yeshua ele participa dessa contribuição de meio shekel juntamente com Shimon Kefa, então certamente Shimon Kefa viu e aprendeu essa lição de humildade da parte de Yeshua, sendo um rabi. Então, quem sabe, por exemplo, não, Shimon, alguém poderia pensar, né, que Yeshua faria isso. Não, Shimon, não, é o seguinte, eu vou contribuir, mas juntamente com os outros mestres da Torá, tá? Você vai contribuir junto com Talmid com Talmid, mestre com mestre. Eu vou lá com os mestres. Não. Mas ele foi justamente com um dos seus melhores amigos, mais chegados. Não que Shimon Kefa fosse maior que os outros, não é isso. Mas é uma questão de amizade, gente, de aproximação mesmo, certo? E ali, realmente, nós vemos essa grande lição da parte de Yeshua contribuindo com este meio shekel juntamente com Shimon Kefa. Incrível, né? Então, gente, é interessante nós observarmos esses detalhes e perceber o quão o Eterno se preocupa em que o ser humano seja humilde
e que contribua, repito, como nós falamos ainda há pouco, que contribua para que haja shalom, paz, harmonia entre você e o seu próximo. Favoreça isso, torne isso realidade, contribua para que isso aconteça. Entendeu aí a contribuição? Talvez você reclame, né? Puxa, mas eu não tenho aqui, eu não tenho acesso a uma moeda israelense. Eu queria tanto um shekel para fazer. Bem, já disse, não tem como fazer nos nossos dias, gente. Existem instruções do Eterno que não são mais possíveis fazer nos nossos dias, do modo como o Eterno ordenou, pelo fato de não termos mais o templo, porém, suas lições, sim, podem ser praticadas nos nossos dias, como essa que nós acabamos de citar. Portanto, amemos do fundo do nosso coração a Torá. Pratiquemos no nosso dia a dia, com todo o amor, com toda a dedicação. Graças ao Eterno. Então, aqui eu já caminho para a conclusão do nosso estudo no Kabbalat Shabbat, certo? E fazendo esse fechamento aqui, bom? Portanto, nós estudamos que este censo que o Eterno ordenou que fosse realizado é justamente para números, para que o próprio povo de Israel visse e percebesse o contingente realmente de pessoas que vieram, que saíram do Egito e que chegaram até esse estágio. Estão ali, ou estavam ali, no caso, né, pelas mãos do Eterno, por obra de sua realização, pela sua mão direita. Além disso, o Eterno dá como possibilidade para contribuir com meio shekel tanto o rico quanto o pobre. Da mesma forma como acontece, por exemplo, nos Moedim, nos encontros marcados do Eterno, também chamados de festa, certo? Nós vamos falar sobre isso também. Isto é, o Eterno, ele nos dá como instrução sobre os encontros marcados com ele elementos muito simples de se conseguir. E aí, novamente, você tem aqui, né? Tanto rico quanto pobre podem conseguir estes materiais para participar desses encontros marcados com o Eterno. Né? Então, por exemplo, tudo o que o Eterno nos dá como instrução para participar dos encontros marcados são materiais simples, gente. Simples mesmo. Certo? Não tem nada de grande pompa, certo? Não tem nada de tão extraordinário. Puxa, realmente eu não vou conseguir fazer porque os materiais são muito caros. E aí eu digo, não confunda as instruções do Eterno com materiais que são muito simples. Não confunda isso com costumes de determinadas linhas que seguem as instruções do Eterno da mesma forma, ok? Ah, não, mas tem que ser feito com isso e aquilo, e também mais isso, e com a louça tal, e com aquela louça tal, e com aquele prato bonito, assim. Repito, existem as tradições, muitas são boas, são lindas de serem realmente praticadas por aquele grupo. Agora, não confunda essas tradições com as instruções do Eterno, certo? Não estou aqui desprezando as tradições, muito pelo contrário, devemos respeitar todas as boas tradições, mas não se sinta impossibilitado de participar dos encontros marcados do Eterno pelo fato de não ter recursos para participar. Repito, porque o que o Eterno nos dá para participar, os materiais são muito simples.
só para que todos tenham a oportunidade de participar. Portanto, não se sinta inferiorizado, tá? Não se sinta inferiorizado. Todos têm essa oportunidade. Por exemplo, dia de Shabat. Nós estamos em Shabat. O que você precisa adquirir para poder participar deste encontro marcado com o Eterno? O que você precisa? Em termos de recurso, entende? Basicamente, você só precisa descansar. Olha só. O rico, ele tem essa oportunidade. O pobre tem essa oportunidade. Claro, cada um dentro de sua realidade, dentro do seu dia a dia, da sua forma de viver, da sua rotina. Mas o Eterno não diz assim, olha, somente aquelas pessoas com determinado poder aquisitivo é que vão poder se encontrar comigo em dia de Shabat, que é um encontro semanal, por sinal. Só aqueles que têm tanto X valor de salário mínimo é que poderão participar deste encontro marcado. O Eterno não diz nada disso. Mas aquele que tem o seu coração voltado para o Eterno, que realmente o ama de todo o coração, esse é muito bem recebido pelo Eterno nos seus encontros marcados. Agora, detalhe: encontros marcados esses realizados com materiais e da forma como o Eterno instruiu, tá bom? Como ele nos deu. É isso. Muitos estão esquecendo de que servir ao Eterno é você e o Eterno, tá? Não coloque terceiros, não. É você e o Eterno. Não, mas para servir o Eterno tem que se filiar a isso, aquilo, a uma instituição assim, assim. É você e o Eterno. Quando o Eterno falou no Sinai, realmente ele falou diretamente para o povo. E aqueles que estavam com seu coração aberto para o Eterno receberam de bom grado a sua instrução. Assim, direto, certo? É óbvio que existem dúvidas, questionamentos sobre isso, sobre alguns tópicos da Torá, bem como sobre as instruções de Yeshua, que, claro, são a respeito da Torá. E você vai perguntar para uma pessoa que já tem mais tempo que você em Teshuvá. Isso é uma coisa, certo? Mas você achar que não pode participar, não pode celebrar Shabat porque você não tem condições financeiras, não se trata de financeiro, Shabat, e nenhum dos encontros marcados do Eterno, porque é tudo muito simples para que todos tenham a oportunidade de participar. Da mesma forma, a Terumá, a contribuição do meio shekel. Se o Eterno disse meio shekel, é porque ele sabia que todos do povo de Israel tinham condições de contribuir com meio shekel. Todos. Que bom, meus queridos. Eu quero aqui agradecer a sua participação aqui conosco, tá bom? Então foi muito bom estar com você ao longo deste grande estudo. E só tenho a agradecer a você com todo o meu coração, tá bom? Eu acabei aqui não colocando o slide do Todarabá, né? Mas se até não permitir, eu vou colocar no próximo estudo. Eu espero que você tenha entendido sobre esse assunto, certo? E não perca amanhã, pela manhã, no Shaharit, no serviço da manhã, a sequência do estudo dessa maravilhosa porção, certo?
E dessa forma estaremos dando sequência aos estudos para que possamos aprender mais, seguir as instruções do Eterno da melhor maneira possível e assim aperfeiçoar a nossa caminhada nestes 42 estágios em Teshuvá, segurando na mão do Eterno, praticando as suas instruções, conforme nosso Mashiach Yeshua nos ensinou a que praticássemos. Né? Então, deixo com você o meu Todarabá. Muito obrigado. Convido você a recitar conosco a Birkat Kohani, a benção sacerdotal, que está em Bamidbar, Números, capítulo 6, do verso 24 ao 26. Tá bom? E que essa tefilá, essa oração, possa realmente abençoar pelas mãos do Eterno a vida de todos os nossos irmãos, da nossa querida Mora Márcia, que está se recuperando e com toda certeza logo logo já estará conosco, nos ensinando grandes lições do Eterno pela sua Torá, e que restaure a sua saúde o mais breve possível, certo? Recite conosco. Yevarichecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vichoneka, Isa Adonai panavelecha veyasen lecha Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança, felicidade, alegria e bem-estar, que vem de Adonai. Amém. Elohim Melech Neeman, Elohim é rei fiel. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom novamente a todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Foi uma honra estar com você, ter a sua participação aqui conosco. E espero você amanhã, tá bom? Às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Para quem é aqui de Manaus, certo? Aqui no Amazonas, 9 horas da manhã, é mais cedo, né? Então a gente já está até acostumado. É 1 hora antes em relação ao horário de Brasília. Bom, vou deixar com vocês uma linda canção que todos nós gostamos, desta maravilhosa dupla chamada Raparvarim, que é a música Sombra e Águas do Poço. Bom, então Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe você e toda a sua família sempre, sempre. Lehitraot, Laila Tov. Sei no meio, velho.